Tudo bem? Vamos continuar com nossa conversa sobre cálculo. Na última aula que eu lembro, vamos ver aqui o slide, a gente parou em integral. Podemos ver o slide, não está chegando aí a imagem. A gente estava falando de integral de função vetorial, integral indefinida. Então, lembram disso? A gente tem isso aqui, olha. Eu tenho a integral de uma função, é análogo aos conceitos de integral de função escalar. Tenho que a integral de uma função vetorial, alfa de t dt, então eu estou integrando em relação à variável t, tá? Eu digo que isto aqui é uma função vetorial beta de t, mais um vetor constante, tá? O que significa isto aqui, tá? Dizer isso significa dizer análogo ao que a gente tem para a função escalar, que quando a gente deriva, essa função vetorial de fora vai dar a função que está aqui dentro, tá? Então, significa que a derivada da função beta, claro que eu vou derivar em relação à variável aqui, que é t, tá? Vai dar a função que está aqui no integrando. E a gente diz que beta é uma primitiva da função alfa, ok? Mesmo conceito que a gente tem lá para função de uma variável real. Tá? Então, olha só, o que a gente pode concluir aqui desse conceito? Vamos supor, então, que eu tenho uma função vetorial. Vou dar uma cara para esta função vetorial, tá? Supor que ela, então, é uma função vetorial que tem como coordenada x1, uma função x2, xn, n-dimensional. Tá? Só estou, então, atribuindo aqui coordenadas para essa função vetorial. Aí a gente está dizendo que quando você integra, dá uma outra função vetorial. Então, vamos dar aqui nome para as coordenadas dessa função vetorial. Isso, o y1 de t. Vou deixar aqui só indicado que tem n componentes e a última dela, yn de t. Tá? Então, é isso que estou dizendo isto aqui. Tá? Mas isso significa dizer o quê? Que quando eu derivo esta aqui, vai dar que está aqui dentro, certo? Só vou escrever aqui agora, dando cara aqui para as funções. Y de t, yn de t. Quando eu derivar esta daqui, dá a função que está no integrando. Ok? Agora pergunto para vocês, como é que a gente deriva uma função vetorial? Derivando cada uma das suas coordenadas, tá? Então, a derivada desta função aqui vai dar a função que tem como componente as derivadas das funções componentes. Então, é y' de t, e eu derivo cada uma das funções componentes aqui. Isso eu estou dizendo que é igual a essa função aqui. Ok? Agora que eu tenho aqui, estou dizendo, este vetor que está à esquerda é igual a este vetor que está à direita. Quando é que dois vetores são iguais? As coordenadas correspondentes são iguais, tá? Então, significa que o primeiro elemento desse vetor é igual ao primeiro daqui e assim sucessivamente. Então, o y1' de t é igual ao x1 de t. E assim para cada uma das funções coordenadas. Yn' de t é igual a xn de t. Ok? Agora, olhando para cá, eu estou dizendo, quando eu derivo a função y1, eu obtenho a função x1. Isso significa o quê? A derivada de y é a x1.
Ou seja, a y é uma primitiva, é o que está bem aqui, olha, gente. Né? Só que o que a gente tem aqui é a parte daqui de baixo. Mas aqui, olha, nos dois sentidos. Se eu tenho que a integral de alfa da beta, então a derivada de beta da alfa, certo? E o que a gente tem aqui é essa parte de baixo. Quando eu derivo esta função y, eu obtenho a x1. Tenho essa parte daqui, tá? Então, é porque quando eu integro a x1, eu vou obter a y1, tá? Então, isto aqui significa, y é uma primitiva de x1. Então, quando eu integro x1 de t em relação a t, eu vou obter a y1 de t, tá? Isso significa que a derivada desta vai dar esta aqui, que é o que a gente tem aqui em cima. E isso vai valer para todas as funções coordenadas. Então, significa a derivada de xn dt vai dar a função yn. Ok? Então, olha, estou dizendo quando eu, tá aqui, se eu derivar, se eu integrar esta função, eu obtenho esta daqui. Então, significa que essas coordenadas que estão aqui, quem são elas? São exatamente as integrais das funções coordenadas daqui, tá? Acabei de descobrir que o y1 que está aqui, ele é a integral da primeira função coordenada. Então, era bom se tivesse espaço, eu vou copiar aqui assim, ó. Posso dizer, então, que é o y1, cheguei à conclusão de que ele é a integral de x1 de t dt. Não vai dar certo, né, gente? Então, x1 de t dt, vou repetir lá. Xn de t dt. Então, a y é a integral de x1 de t dt. A x2 vai ser a integral de x2, a y2, perdão. Ou seja, cada uma das funções componentes. Ok? Então, como é que você faz o cálculo da integral de uma função vetorial? É o vetor que tem como componente as integrais das funções correspondentes, tá? Então, mantém-se o mesmo comportamento que a gente tem para limite, para derivada, também vale para a integral, ok? Então, é difícil calcular a integral de função vetorial? Não, né? Estou querendo achar alguma coisa difícil para passar para vocês, mas ainda não achei, ainda não encontrei. Ok. Então, olha, quero calcular a integral dessa função vetorial, 1 sobre t seno de t, em relação a t. Integral de 1 sobre t, seno de t, o que vai ser isso, gente? Vai ser o vetor que vai ter como componente a integral de cada uma das funções coordenadas. 1 sobre t dt, integral de seno de t dt. Ou seja, recai no cálculo de integral de função de uma variável real, ok? Aí eu calculo aqui, é uma integral indefinida, então ele está dizendo assim, olha, me diga todas as funções que quando você deriva dá 1 sobre t. Quem são as funções? Log natural de módulo de t, mas ele pediu todas, mais a constante, certo? A integral indefinida é a família de funções. Então, aqui, log natural de módulo de t mais uma constante K1. Ah, e aqui ele está dizendo
todas as funções que, quando você deriva, dá seno de t. Qual a função que deriva da seno, gente? Menos cosseno, né? Menos cosseno de t, que é derivado do cosseno é seno. Aí vai ficar menos cosseno de t mais uma constante K2, tá? Que você pode escrever assim, nessa forma, tá? Colocando as constantes aqui, ou colocar aqui menos cosseno de t e separar aqui o vetor constante. Tá no mesmo. Certo? Ok. Quero calcular agora a integral de uma função vetorial tridimensional. Algum problema para isso aí, gente? Não, né? É só eu calcular a integral de cada uma das funções coordenadas. Aí vai dar um vetor onde as componentes dele são as integrais das funções coordenadas, tá? Aí a gente vai ter que usar a regra do produto, mudança de variável e uma integração por parte aí. Posso pular esta? Posso? Deixar para vocês fazerem. Quero fazer essa aqui. Ele diz o seguinte: determinar os vetores posição e velocidade de uma partícula, sabendo que é dado a velocidade, o vetor velocidade dessa partícula. Ele é t vezes o vetor i, mais e elevado a t vezes o vetor j, mais e elevado a menos t vezes o vetor k. E ele dá também informações que a velocidade dessa partícula no instante t igual a zero é o vetor k, que o vetor posição dessa partícula no instante t igual a zero, ela está na posição j mais k. Ok? Então, eu tenho a velocidade e quero obter o vetor posição dessa partícula. Bom, a gente sabe que se eu tenho o vetor posição, uma partícula, um corpo se desloca, com a trajetória dele descrita por uma equação vetorial, tem um vetor posição. Como é que eu faço para obter a velocidade, que também é um vetor? Eu derivo. Então, quando eu derivo, faço a derivada da velocidade, eu obtenho o vetor, da derivada da posição, eu obtenho a velocidade dessa partícula. E porque a velocidade é a taxa de variação do deslocamento, né, por unidade de tempo. É aquele quociente, velocidade instantânea, aquele quociente da derivada, e a gente está calculando o limite quando o tempo tende para zero, tá? O intervalo de tempo. E aí, quando eu derivo novamente, eu obtenho a aceleração, o vetor aceleração da partícula. Então, gente, se eu tiver aceleração, o que eu tenho que fazer para obter o vetor velocidade? Eu vou efetuar a operação inversa, né? Então, aqui eu vou calcular a integral para eu obter a velocidade. E se eu tenho a velocidade, para eu obter o vetor posição, eu tenho que integrar de novo, efetuar a operação inversa para voltar, né? Então, é exatamente o que a gente vai fazer. A gente tem a aceleração e quer obter a velocidade e quer obter o vetor posição. Então, vamos calcular a integral. Então, a velocidade, a integral do vetor aceleração, que vai ser essa integral aqui. Eu vou colocar na forma de apresentar aqui como terno. Então, olha, integrar cada uma das funções componentes, certo? Então, eu vou integrar a primeira, integral de t dt.
é a primeira função componente. Vou integrar a segunda, integral de e elevado a t dt. Tudo bem, também se quiser representar, colocar a integral aqui multiplicado por i, mais a outra integral, mesma coisa, ok? E agora é só calcular essas integrais de funções escalares. A gente está pedindo aqui integral indefinida de t. T ao quadrado sobre 2. Mas a constante que lembra que é todas, é a família, tá, de primitiva, todas as funções. Então, t ao quadrado sobre 2, mais uma constante, vou chamar aqui de K1, que vão ter várias constantes. Aqui todas as funções que quando você deriva da e elevado a t, e elevado a t, né, que derivada de e elevado a t, o próprio e elevado a t, mais uma constante, K2, e a integral de e elevado a menos t, menos e elevado a menos t, tudo bem? Mais um K3, né? Que aqui você tem que aplicar aí para integrar a regra da cadeia. Então, eu tenho aqui o vetor velocidade, tá? Que é dado por isso aqui. Aí tem essas constantes aqui, tá? Então, eu tenho vários vetores aceleração que tem, tá, esse vetor velocidade. Perdão, eu tenho vários vetores de velocidade que quando eu derivo vai dar essa aceleração. Eu preciso de todos esses, eu tenho infinitos deles, determinar qual é que serve para o meu problema particular. Quem é que vai me ajudar aqui? Olha, essa condição inicial que é dada aqui. Ele disse que para essa partícula aí, no instante t igual a 0, o vetor velocidade dele é esse aqui, tá? Então, eu vou usar o que eu encontrei aqui. Eu encontrei por um t qualquer com a informação que eu tenho lá, tá? Então, para este que eu encontrei aqui, quanto vale a velocidade no instante t igual a 0? É só eu pegar aqui e substituir o parâmetro por 0, certo? Aqui vai ficar 0, vai sobrar K1. E elevado a 0, que vai dar 1, mais K2. E E elevado a 0, que vai dar 1, mas com menos que está aqui vai dar menos 1, mais K3, tá? Então, esse vetor que eu encontrei aqui, o vetor velocidade, no instante t igual a 0, a velocidade da partícula é esta. Só que ele está dizendo que o que foi dado aqui, que esse vetor é exatamente esse aqui, é o K, que é o vetor de coordenadas 0, 0, 1. Ok? Então, comparei. Daí, dois vetores são iguais, quando as coordenadas correspondentes são iguais. Daqui eu já vou ter que o K1, então, é 0. 1 mais K2 é igual a 0. Daqui eu já vou tirar, então, que o K2 é menos 1. E aqui eu tenho menos 1 mais K3 é igual a 1. Daqui eu vou tirar, então, que o K3 é igual a 2, tá? Então, eu determinei agora o vetor, aqui tinha uma família, tá, de vetores de velocidade que tem essa aceleração aqui. A gente determinou o específico. Então, encontramos aqui o vetor velocidade. Ah, vou voltar aqui agora, então, e substituir. T ao quadrado sobre 2, mais o K1 que a gente encontrou é 0. E elevado a t mais o K2, que é 1. E menos e elevado a menos t, mais o K3 que a gente encontrou, que é 2. Ok? Achamos, então, a velocidade dessa partícula.
Aí ele quer agora a posição, o vetor posição. Como essa aqui é a derivada do vetor posição, então se eu integrar eu obtenho vetor posição, certo? Então, o R de t vai ser a integral, que vai ser a integral desse vetor aqui, integral de t ao quadrado sobre 2 dt, integral de e elevado a t mais 1 certo? Integral de t ao quadrado sobre 2. Pode conservar aquela constante ali que é meio, né? E a integral de t ao quadrado, que vai ficar t ao cubo sobre 3. Aí eu vou multiplicar por meio, vai dar 1/6. Tudo bem? Então, vai ficar aqui t ao cubo sobre 6, que dá t ao cubo sobre 3 multiplicado por esses dois aqui, mais uma constante, chamar essa aqui a constante C1. Integral de e elevado a t é e elevado a t. Integral de 1 é t, mais uma constante, C2. E aqui vai ficar a integral. Vai ficar menos, né? Menos e elevado a menos t com menos daqui. E elevado a menos t. Mais a integral de 2, 2t, mais uma constante C2. Certo? Então, olha, existem infinitos vetores posição que quando você deriva dá esse aqui, tá? Precisamos saber de todos esses qual é o que serve para o nosso caso particular. É dada uma informação inicial, uma condição de valor inicial. Ele diz que no instante t igual a 0, essa partícula está nessa posição aqui. E é o que eu vou usar aqui para determinar as constantes. Então, eu sei que o R de 0 ele é o vetor J mais K. Mas usando o vetor que eu encontrei, eu determino quanto é R de 0. Por um lado, eu tenho que R de 0, se eu substituir ali, vai ficar, aqui vai dar 0, vai sobrar só o C1, a primeira componente. Aqui vai ficar elevado a 0, que vai dar 1, aqui vai dar 0, então vai ficar 1 mais C2. E aqui também vai dar 1, né, gente? Aqui vai dar 0, então vai ficar... aqui era C3, perdão. É a terceira. Tá? Então, elevado a 0 vai dar 1, aqui vai dar 0, vai dar 1 mais C3. 1 mais C3. Isto é esse vetor aqui, o J, K. Então, 1 e 1. Usando a igualdade, definição de igualdade de vetores, concluo que o C1 é 0. 1 mais C2 é 1. Portanto, C2 também é 0. E 1 mais C3... Olha, deu tudo 0, viu? Também é 1. Tá, conferiram aí a conta, deu tudo 0 mesmo. Então, agora eu posso dizer quem é o vetor, tem o vetor posição. É só voltar aqui, colocar aqui embaixo, para não. R de t, então, t ao cubo sobre 6. C1 deu 0, todas deram 0. E elevado a t mais t. E elevado a menos t mais 2t.
Ok? Essa integral indefinida, né, que a gente está buscando a família de primitivas, tá? E existe a integral definida, né, que a gente está calculando para os limites de integração. Lembram da definição de integral definida? No cálculo 1? Lembro? Lembro, né? Porque foi integral, uma coisa que vocês viram um dia desse. E aí está todo mundo, tá? Então, a gente, vamos ver o slide. Na verdade, a integral definida no intervalo AB, ela é dada pelo o limite daquela soma ali. Não sei se vocês lembram como surge aquela soma. Daqui a pouco a gente já vai ver alguma coisa análoga. Por isso eu não vou entrar em detalhes nela. Mas olha só, depois tem o teorema fundamental do cálculo. Então, a rigor, por definição, para eu calcular a integral definida, eu tenho que calcular aquela soma ali, aplicar a função em diversos pontos, e depois calcular aquele limite. Tá? Mas aí tem o teorema fundamental do cálculo, que salvou a vida da gente, que diz o seguinte, olha, se você conhece uma primitiva da função, tá? É o que está dizendo ali em cima, se a integral de alfa é beta, então a integral definida de alfa, você aplica beta nos limites de integração, né? É o limite superior menos o limite inferior. Mesma coisa que se faz no cálculo 1. Então, para calcular a integral definida, o que eu preciso? Achar uma primitiva da função, certo? E aí eu aplico a primitiva nos limites de integração. Então, olha, quero calcular essa integral definida de 0 a π da função vetorial de coordenada 2t, 2t e cosseno de t. Tudo que eu preciso fazer aí é o quê? O que eu preciso fazer isso aí? É calcular a integral indefinida da função, certo? Ou seja, achar uma primitiva dessa função aqui. Então, a primeira pergunta é, qual é a integral? Vou fazer aqui a integral indefinida da função. Função que quando eu derivo dá essa aqui. E aí eu sei que é integrar cada uma das funções coordenadas. Integral de 2t, gente. T ao quadrado, vai dar t ao quadrado sobre 2, mas tem 2 aqui, então vai ficar t ao quadrado. E integral de cosseno. Seno, certo? Então, achei aqui uma primitiva. Aí eu posso colocar a constante? Sim, se quiser. Porque eu vou aplicar lá no ponto, tanto num como a outra, ele vai desaparecer. Tá? Agora, pronto. Ele me diz que, então, essa integral definida, você vai aplicar essa função vetorial no limite superior, menos ela aplicada no limite inferior. Né? Integral que vai de 0 a 2π. Vou representar assim, t, seno de t, que eu vou aplicar no limite que vai de 0 a π. Né? Significa que eu vou aplicar essa função nesse limite superior e subtrair do valor dela aplicada no limite inferior. Ok? Tudo bem, gente, eu omiti a constante ali, se quiser colocar, coloca e ela vai desaparecer depois quando você subtrair. Dúvidas? Tranquilo? Aí a gente vai calcular aqui, né, quanto vale essa função quando o t está valendo π. Então, t vale π, vai ficar π ao quadrado.
seno de π, que vai dar 0, menos ela aplicada no limite inferior, que é 0, seno de 0. Que vai ficar π ao quadrado menos 0, vai ficar π ao quadrado. Seno de π é 0, seno de 0 é 0, tá? Então, veja que dá um integral definida, dá um vetor constante, tá? Então, vamos fazer esta questão aí. Eu tenho uma partícula, ela está se deslocando, usando uma trajetória que está sendo descrita ali, e a gente quer saber... Ah, não quer saber nada, né? Só está dando as informações, tá? Então, T está representando o tempo em segundo e os deslocamentos estão em centímetros. Quer calcular o espaço percorrido pela partícula nos primeiros 5 segundos de movimento. Algum problema aí? Não, apesar de ser um problema, não é um problema, né? Então, vamos primeiro tentar identificar a trajetória dessa partícula. Ele diz que desloca com essa função de posição. 2 mais 2t, representou assim, I. 5 mais 2t, J. O t, que representa o tempo, é maior ou igual que 0. Então, no instante t igual a 0, ela inicia o deslocamento. Primeiro, vamos tentar identificar o que é essa trajetória, né, que a partícula está deslocando. Então, olha, vou tirar aqui as equações paramétricas dessa curva. O x, ele é 2 mais 2t. O y, ele é 5 mais 2t. Já dava para a gente ver aí o que é isso aí. Só estou tirando aqui para ficar melhor de ver. É o que é isso aí? Essa trajetória descrita pela partícula é uma reta, né? Equação de uma reta, tá? Só que ela está começando em uma certa posição, com t maior ou igual que 0. Aí, ele quer saber qual o espaço que ela percorreu. Então, ela está percorrendo uma reta, melhor para a gente vai saber calcular isso. Quando t é igual a 0, tá? Então, ponto final do vetor de posição para t igual a 0 é o ponto que ela vai estar. Ela vai estar no ponto de coordenadas quando t é 0, 2, 5 e 3. Está no ponto P aqui. Esses 5 segundos depois, que ele fala nos primeiros 5 segundos, então quando t é igual a 5, aonde vai estar essa partícula? Vai estar num ponto Q. 10 vai ficar 12, 15 e 8. Uma coisa assim, longe. Andou muito essa partícula. Ponhamos que seja aqui e 8. Só que, olha, ela está percorrendo aqui uma trajetória retilínea, certo? Está em cima de uma reta. E ele quer saber exatamente qual foi o deslocamento. É a norma do vetor, que também é a distância entre pontos, simplesmente, tá? Aqui, estou calculando, porque, olha, ela fez esse percurso aqui. Aí, coincide, né, deslocamento com espaço percorrido. São as mesmas coisas, tá? Então, simplesmente é a norma do ponto do vetor PQ, vou chamar aqui de E, que eu estou calculando. Que é a mesma coisa que a distância que o ponto P está do ponto Q. Aqui vai ficar 10.
Aqui vai ficar 10. Então, ela andou nesse tempo aí, disse que estava em centímetros, 15 segundos, tá? Estava uma trajetória retilínea. Qual foi o deslocamento dela? O deslocamento é dado por esse vetor aqui, certo? Esse vetor PQ. Ok? Tranquilo isso aí, gente? Posso colocar uma dessa na nossa avaliação próxima? O problema é a quantidade de questões que eu vou ter que colocar, né? Porque vocês estão me autorizando a colocar tudo aí. Achei muito fácil esse. Tem erro lá, meninos, meninas? Alguma coisa errada ali? Ah, não, é porque é aqui, 8 é 5. Aí vai ficar 25. 100, 100 e 25. 225, não é? É 15, é? Use aí na calculadora. Tá? Eu achei isso aí muito fácil. Vamos ver esse outro aqui. Agora, é a mesma coisa. Uma partícula desloca no espaço com essa equação de posição no instante t qualquer. Ponto final, a trajetória que ela está descrevendo está sendo descrito ali pelaquela curva. E o que é isso aí, essa trajetória? A gente já fez, já analisou essa curva aí. Lembram dela? Eu não peguei aqui, né? Era cosseno. Olha ali a trajetória da partícula. Ela está caminhando em cima desse cilindro. Ela sai desse ponto, os dois pontos ali em destaque, do ponto, quando t é igual a 0, ela está nesse ponto aqui embaixo. Esse ponto bem aqui, vou tirar aqui o cilindro para a gente ver só a trajetória da partícula, tá? 5 segundos depois ela está nesse ponto aqui, então ela descreve essa trajetória aqui. Que é uma hélice, né? Está caminhando em cima do cilindro. E a gente quer saber exatamente como é que a gente mede espaço percorrido, como é que a gente mede o comprimento dessa curva aí. Aí a gente vai dizer, se fosse um segmento de reta, eu sabia, não é? Porque segmento de reta a gente sabe. Então, sabemos segmento de reta, então vamos calcular isso por meio de segmento de reta? É sempre assim que se faz, tá? Então, a gente vai ver como é que a gente calcula. Viram isso no cálculo 1, que eu sei, não usando linguagem de vetores. O comprimento de uma curva, tá? O comprimento de arco. Vou colocar aqui qual é o objetivo. Suponha, então, que eu tenho aqui uma curva com as condições. Uma curva suave, lembra que ela é derivável. A derivada dela são funções contínuas. Então, olha, eu tenho uma curva aqui, e a parametrização de uma curva suave, que significa que essas funções componentes são derivadas, e as derivadas são funções contínuas. Tá? E a gente quer calcular o comprimento dessa curva, né, de pontos que vai de pego o parâmetro A, aí eu tenho o ponto final. Parâmetro A é o alfa de A. Pego um parâmetro B, eu tenho o alfa de B. Aí eu quero calcular o comprimento entre... É o exercício que a gente tem, né? Entre o F de A e o tenho aqui, ó, o intervalo do domínio da função, intervalo que vai de A a B. Para este valor aqui do parâmetro
T igual a A, existe um vetor aqui, que é o alfa de A. Aí a gente tem aqui um ponto final, vou chamar aqui um ponto P0. Quando a gente pega o parâmetro T igual a B, é um outro vetor posição, o alfa de B. Tem um ponto final aqui, chamar aqui um ponto PN. E aqui tem a trajetória, a gente não sabe como é essa trajetória aqui, tá? Descrita. E a gente quer calcular exatamente esse comprimento de arco, esse intervalo aí. Aí a gente só sabe calcular para segmento de reta, só sabe calcular. Então, a estratégia é pegar este arco daqui, que vai daqui até aqui, dividi-lo em pedaços menores. Tá? Vou pegar um que vai num P0 a um P1, P2, generalizar aqui um PI. Vou dividindo aqui e aí a gente vai dizer, bom, vocês concordam que o comprimento todo vai ser a soma desses comprimentos pequenos, certo? Então, essa é a ideia. Então, assim, mas e aí? Mudou alguma coisa o meu problema? Não, eu continuo. O que eu queria calcular era esse comprimento. Eu apenas mudei de escala, mas o problema continua aqui, olha. E aí? Não é o mesmo problema original, calcular o comprimento de arco que está entre aqui? Estão entendendo a ideia, gente? A ideia é pegar o arco que eu quero calcular o comprimento e dividir em pedaços menores, tá? Mas aí vem a ideia da aproximação. Então, vamos pensar assim. Se eu vou pegar dois pedaços desses aqui, ó. Peguei, tá um ponto PI menos 1 e um ponto PI. A ideia é que se esses pontos estão extremamente próximos um do outro, então esse segmento de reta, cujo comprimento eu sei calcular, ele vai se aproximar do comprimento da curva, tá? Para valores grandes, isso daí não vale. Mas qual é a ideia? Eu vou dividir esta curva em muitos segmentos, de modo que a distância entre os pontos seja extremamente pequena. Mas extremamente pequena quanto? Tanto quanto eu puder. Aí vou usar a ideia do limite, tá? Se eu puder aproximar um ponto do outro, o máximo possível, sem que eles coincidam, tá? E aí sim, para um valor muito próximo um do outro, a curva vai se aproximar do segmento de reta. E aí a gente calcula usando o segmento de reta. Ou seja, a saída foi usar o que já se conhecia, né? Segmento de reta. Então, a gente vai fazer aqui essas continhas para ver aonde se chega, né, com isso aí. Então, a ideia inicial é pegar o intervalo que vai de A a B e dividir. Então, nós vamos dividir o intervalo. Então, olha só, meu objetivo aqui é calcular o comprimento. Que eu estou chamando aqui, vou chamar esse comprimento L, é o comprimento do arco. Chamar C esse arco todo aqui, tá? Essa trajetória aqui. E o comprimento dele, que vai ser o número, vamos chamar de C aqui, do arco C, tá? Ele está aqui nesse intervalo. Vai de A a B. Então, a primeira coisa é dividir esse intervalo em pedaços menores. Aí a gente vai dividir de modo que eles tenham todo o mesmo comprimento. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar, vou chamar aqui de ΔT, tá? Vou dividir isso aqui em vários pedaços. Cada pedaço desse aqui eu vou chamar de ΔT. Então, o que vai ser? Eu vou pegar o todo, que é B menos A, e dividir por N, tá? Então, se N for 3, vou pegar 3 pedacinhos, 4, 5. A ideia é que a gente vai pegar esse N aí, infinitamente grande, tá? Quanto maior for o N, melhor vai ser a aproximação.
E aí, feito isso aqui, agora o intervalo, tá, ficou fragmentado. Então, eu vou ficar com o intervalo assim, ó. Tem um ponto, vou chamar os extremos desse intervalo. Um ponto inicial T0, que é coincide com o valor inicial. O ponto final aqui, Tn, que é o B. Tá? E eu vou ter extremo de intervalo aqui, um T1, eu vou ter um T2, generalizando aqui, eu vou ter um TI menos 1, TI, e assim vai, tá? Todos eles têm o mesmo comprimento. Esse tamaninho daqui para cá, o tamanhão é o ΔT. E aí, para cada ponto que eu pegar, tá? Aqui, para cada parâmetro T, concorda que eu vou ter a imagem dele aqui pela função, eu vou ter o alfa de T1, alfa de T2, alfa de TI menos 1, tá? E aí eu vou pegar agora, em particular, aqui 2 pontos só para a gente... Vou colocar aqui, olha, seja... Agora eu vou chamar CI, o arco. Esse arco bem aqui, por exemplo, que está entre... Vou desenhar aqui só... Eu peguei o TI menos 1, aí eu tenho alfa de TI menos 1. Ponto final dele eu vou chamar de PI menos 1. Aí eu peguei o alfa, o parâmetro T igual a TI mais 1. Eu vou ter o alfa de TI. TI mais 1 não, TI, perdão. Ponto final, vou chamar de alfa de PI. E aqui eu tenho a curva, tá? O arco que ficou entre esses 2 pontos finais. Vou chamar de CI, esse pedacinho aí. E eu vou chamar de LI, o comprimento de CI. Tá? Então, é isso aqui. Esse pedacinho aqui é a C1, aí o comprimento dela é L1. Esse aqui é C2, o comprimento dele é L2, tá? Então, concorda que o comprimento todo vai ser a soma, né, desses comprimentos aqui. Então, vai ser o comprimento do L1, mais o comprimento do pedaço L2, e assim sucessivamente. É o somatório, para ir variando de 1 a N, dos LIs, tá? E agora, o que eu vou fazer? Mas, para cada I, eu vou calcular este comprimento, que eu estou chamando de LI, por aproximação com o segmento de reta, certo? Vou fazer assim, para cada I, aí vem a aproximação. Eu vou dizer, o LI, ele é aproximadamente igual ao comprimento do segmento de reta que vai de PI menos 1 a PI, que é o exercício anterior que a gente fez, que é um segmento de reta, que é o comprimento daquele vetor lá, certo? O que é isso aqui? É esse comprimento. Eu vou aproximar, primeiro escrever aqui, pelo vetor PI. Ah, esse a gente sabe calcular, tá? Comprimento do vetor. Eu não tinha colocado aqui, né? Vou assumir aqui que eu estou com uma curva. Eu não coloquei a curva aqui no espaço, tá? Eu coloquei a cara da curva aqui. Aí uma curva que está no R3. Então, ela tem 3 funções coordenadas. Como vai ter muito x, y aqui, eu vou chamar as funções coordenadas f, g e h. Tá? Eu estou sempre chamando de x1, x2, x de t. Tá? Então, olha só. O que vai ser isso aqui? É o comprimento do vetor. Que são as coordenadas desse vetor? Para cada i que eu pego,
eu tenho esse ponto PI, que é um ponto que está no R3. PI não é um ponto que está na curva do R3? Então, ele tem coordenadas x, y e z. Tá? Como ele está referenciado ao I, então, vou dizer que as coordenadas de cada ponto, xi, yi, zi. Tá? E esse aqui, xi menos 1, yi menos 1, zi menos 1. Ok? E aí, o que, que vai ser isso aqui? Então, eu tenho isso aqui, olha. O PI menos 1, eu tenho aqui o alfa de TI menos 1, o representante de posição daqui, é o OPI menos 1. Então, as coordenadas do PI menos 1, eu vou chamar XI menos 1, YI menos 1 e ZI menos 1. Mas quem vai ser o XI menos 1, gente? Vocês estão me acompanhando ou já ficaram assim lá atrás? Aqui, ó. Então, vamos só resgatar aqui. Eu só dei uma cara aqui para a curva, uma curva no espaço. Então, ela tem 3 funções coordenadas, tá? Então, para cada valor que a gente pega aqui do parâmetro, eu não tenho a imagem dele, certo? Tem a imagem do vetor. Peguei t igual a i menos 1, a imagem desse vetor. Aí, isso aqui é o ponto final desse vetor, que eu estou chamando de pi menos 1. É um ponto que está no espaço. Então, 3 coordenadas. Mas lembra que quem são essas coordenadas? Se ele está na curva, esse xi não é a imagem, lembra da equação paramétrica? Não vai ser a imagem da primeira função coordenada pelo valor do parâmetro. O y é a imagem da segunda. É isso aqui, ó. Quando a gente parametriza a curva, vou apagar isso aqui. Está faltando espaço. Qualquer que seja o ponto na curva, a gente tem que o x, ele é a imagem da primeira função. O y é a imagem da segunda. E o z é a imagem da terceira. Não é isso? As equações paramétricas da curva. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Eu peguei esse ponto pi menos 1, estou chamando essas coordenadas xi menos 1, y menos 1, zi menos 1. Mas esse aqui é a imagem da f pelo ponto, valor do parâmetro aqui, que é ti menos 1. E a mesma coisa para cada um deles, o yi menos 1, ele é a imagem da segunda função coordenada, que a gente está chamando de g. Tá? E aí a mesma coisa vai valer para o alfa. Estou dizendo que o alfa, quando aplicado no TI, ele tem o representante de posição, o vetor OPI. E o PI é o ponto de coordenada xi, yi, zi. Mas quem é o xi? É a imagem do TI pela função f e assim sucessivamente. Então, não vou escrever tudo de novo lá, tá? E aí, a gente quer calcular isso aqui. Então, eu tenho aqui o LI, ele é aproximadamente igual ao comprimento do vetor que vai daqui para cá. Então, é raiz quadrada, né, da soma das coordenadas. E quem é a coordenada desse aqui? Primeira, ponto final menos ponto inicial. Então, vai ficar xi menos 1, tá? E aí, a segunda, yi menos 1. Vou logo escrever aqui, quando eu faço essa diferença, eu vou chamar essa diferença de um delta xi. Então, isso aqui vai ficar um delta xi ao quadrado. Quando eu faço essa diferença, eu vou chamar essa diferença de delta yi ao quadrado. E essa aqui, um delta
ZI ao quadrado. Mas calma que eu vou já dizer quem é, tá? Só para simplificar. Mas quem é o delta xi? É o final menos o inicial, tá? Onde delta xi é o final menos o inicial, então é o xi menos 1. Ou ainda, porque lembra que xi é o f aplicado, no f de ti menos, esse aqui é o f aplicado no ponto ti menos 1. E assim para cada um deles, né, que vocês vão me dispensar de escrever ali, o delta y e o delta tá, é a mesma coisa, só vai mudar para... Não, vou escrever... E o delta zi... Vai ficar a função g... ZI menos o ZI menos 1, mas esses ZIs são as imagens pela terceira função coordenada, que a gente está chamando de H. Pronto, né? Mas o bom é que a gente já sabe que dá para, quer dizer, estamos tentando calcular por aproximação. Tá? Tudo bem? A gente pensou que não ia dar trabalho, né, por aproximar pelo segmento de reta, mas... Agora, olha só. Vamos dar uma olhada nessa função aqui. Primeira função coordenada. Tá? Lembra que a função alfa, ela tem 3 funções coordenadas, que são funções de R em R. Que a gente está dizendo que são contínuas, que as derivadas também são contínuas. Então, vou olhar essa função aqui. Ela é o quê? Ela é uma função de uma variável real, valores reais. Então, ela tá aqui, o gráfico dela vai estar na reta aqui, gente. Variável independente dela é o t, e aqui teria o f de t. Tá? Então, para esta função, olha o que está acontecendo. A gente está pegando um valor para o parâmetro ti menos 1. A gente pegou aqui um ti menos 1. Aí tem a imagem, que é o f de ti menos 1. Que a gente está chamando lá de quê? Bora ver se vocês estão aí ou já foram embora. Do xi menos 1. Só estou fazendo isso, que nada mais é do que a gente está chamando o xi menos 1. Tá? Aí pegamos o outro valor ti, tem a imagem dele pela função f. E aqui tem o f de ti, que é o xi lá. Xi. E aqui você tem uma função contínua, sem interrupções aqui. E aí, por esses 2 pontos, passa uma reta, né? Já dizia Euclides, que por esses 2 pontos passa uma reta, né? Que é a reta secante, ok? E aí tem, agora vamos relembrar do cálculo, teorema do valor médio no cálculo, que diz o seguinte: se você tem uma função contínua, tá aqui, ó, e você pega 2 pontos quaisquer aqui, passa a reta. Então, ele diz que, com certeza, tem que haver pelo menos um ponto nesse intervalo que a reta tangente paralela secante. Lembram disso? Vocês agora não lembram disso? Ele não precisa ser único, ele diz que tem pelo menos um. A ideia é que, se aqui esse gráfico é contínuo, vai existir um ponto que a reta tangente, ela vai ser paralela, ou a minha não deu paralela, tá? Que a tangente e aqui a secante. Então, ele diz assim, existe um ponto, teorema do valor médio. Chamar esse ponto aqui de ti
estrela. O que acontece com esse T estrela? A reta tangente é paralela à reta secante, tá? A gente tem essa garantia. Então, se as duas retas são paralelas, e aí a gente está no plano, tá, gente? Função de uma variável real, valores reais. Duas retas paralelas, o que acontece com os coeficientes angulares? São iguais, certo? Então, para esse ponto aqui, eu vou ter que o coeficiente angular da reta T é igual ao coeficiente angular da reta secante S. Então, seus coeficientes, elas são paralelas, seus coeficientes angulares são iguais. Pergunto para vocês, mas como é que a gente obtém o coeficiente angular da reta tangente a essa função aqui? Lembra que ela é a função f, que é o coeficiente angular. É a derivada da função no ponto, certo? Então, por um lado, eu vou ter que esse tangente é a derivada da função, que é a função que a gente está trabalhando aqui, a f, f', no ponto que o teorema garante a existência. Vou chamar aqui de estrela, porque já tem muito TI aqui pelo meio. É igual ao coeficiente angular da secante. Como eu obtenho o coeficiente angular da reta que passa por dois pontos, conhecendo os dois pontos? Ó, já vou dar aqui a dica para vocês. Coeficiente angular dessa reta é a tangente aqui, né? Esse comprimento aqui, cateto oposto, que é esse pedaço aqui, dividido por esse. Quanto vale esse pedaço aqui, gente? Por favor, me ajudem, que eu já estou cansado. É o xi menos 1. Já vi isso em algum lugar hoje. Xi menos 1. Quem é isso mesmo? É o delta xi, certo? Então, esse aqui é o delta xi. E esse aqui, ti menos 1. Esse que eu apaguei, né? Mas lembra que é intervalo entre dois pedacinhos lá, a gente dividiu aquele segmento, chamei de delta t. Quaisquer dois intervalos consecutivos têm o mesmo comprimento, né? Então, aqui, esse pedaço aqui é o delta t. Então, esse coeficiente angular da secante é o delta xi dividido pelo delta t, tá? Então, eu vou isolar o delta xi para substituir lá na raiz que a gente tem lá. Então, a gente tem que o delta xi vai ficar, passando para cá, multiplicar, vai ficar o f' de ti asterisco vezes o delta t, certo? Agora, se eu falar uma coisa, vocês acreditam em mim? Acreditam em mim? Que vai valer a mesma coisa para a função. Claro, né? Vai valer a mesma coisa para a função g, que também é uma função de uma variável real valores reais, que é contínua, e vai valer a mesma coisa para a função h, tá? Então, eu vou repetir o mesmo raciocínio, e eu vou repetir tudo de novo aqui, gente. Eu também vou encontrar um ponto, que não é o mesmo, tá, gente? Mas eu vou encontrar um valor nesse intervalo que vai valer para a função g, e também vou encontrar um outro ponto que vai valer para a função h, tá? E aí, então, a gente vai substituir ali. Então, a gente vai ter que, analogamente, vão existir um outro valor aí no intervalo, eu vou chamar de TI 2 estrelas e um TI, já vai virar uma constelação aqui, 3 estrelas, que está no intervalo de TI menos 1, TI, de tal maneira que também vale o delta YI, vai ser a derivada da função g aplicado no ponto que vou encontrar para o intervalo da g, vezes o delta t. E vou encontrar para o z também a derivada da função h aplicado no ponto que eu vou encontrar lá, vezes o delta t, tá?
Então, a gente pode dizer que este LI, que é aproximadamente igual ao comprimento do vetor PI menos 1, que é essa raiz quadrada, tá? Então, a gente vai substituir aqui, olha. O delta xi vai ser essa derivada aqui, f' de ti aplicado num ponto T ao quadrado e a mesma coisa para g' de ti, T estrela. Aqui é um T estrela, 2 estrelas, aqui é 3 estrelas. Vezes o delta T. Pensei que ia simplificar a norma, não, ficou... Mas olha a coisa boa aqui, gente. Delta t quadrado, delta t quadrado, delta t quadrado, certo? Que eu posso colocar em evidência e estaria a raiz quadrada. E ele é um valor positivo, portanto, a raiz quadrada vai dar o próprio valor. Aí vai ficar só assim, f'... Por isso que eu já queria deixar do lado de fora para não escrever tudo de novo. Tudo bem, gente? Eu agora aproveitar aqui. E colocar o delta t aqui, ok? Tá? Então, veja que isso é só um pedacinho daquele, mas para cada um deles a gente vai repetir a mesma coisa, tá? Portanto, o comprimento todo, que é o somatório, para ir variando de 1 a n, dos comprimentos pequenos, e cada um deles a gente aproximou, tá, por um segmento, vai ser exatamente igual, aproximadamente igual ao somatório aqui. Para ir variando de 1 a n, desses somatórios aqui. TI aqui aplicado num ponto. J' TI aplicado no outro ponto aqui, mais o H' aplicado no outro ponto. Quadrado vezes o delta t. Tá? Esta aproximação só vai ser eficiente se a gente tomar pontos extremamente próximos um do outro. Lembra que a gente pegou o intervalo AB e dividiu aqui o delta T, B menos A sobre N. Tá? A gente precisa pegar valores aqui, intervalos extremamente pequenos, para que os pontos estejam próximos do outro. Tá? E o que, que a gente vai fazer para que os intervalos sejam extremamente pequenos? Toma um N muito grande, certo? Então, a gente define o comprimento como sendo o limite desse somatório aqui. Então, o comprimento é o limite. Quando quem? Quando esse n cresce acima de qualquer valor. Quando n tende para o infinito, desse somatório aqui. Para ir variando de 1 a n, do somatório aqui em questão. G' de TI mais e esta soma aqui vocês já viram na vida, né, gente? Vezes o delta t. Limite dessa soma quando n está tendendo para o infinito. Que é isso aí? Essa aqui é a que a gente chama a soma de rima. Ela não é bem a soma de rima, porque para a soma de rima você tem que aplicar para os mesmos valores. Esses TI aí são diferentes, tá? Mas mostra-se que
a aproximação é boa. Então, se define, embora os valores sejam diferentes, tá? Dá o mesmo resultado. Então, a gente define o comprimento de arco como sendo esse limite, mas esse limite é a integral definida, tá? Então, define o comprimento de arco como sendo a integral, que intervalos que a gente tomou de um ponto A a um ponto B. Então, a integral que vai de A a B. Aí, a integral do que a gente está somando aqui. Agora, olhem aqui, gente, o que é que tem aí nessa raiz quadrada? O que é esse somatório aí? É a norma, né? De quem? Da derivada, tá? Da função. Então, é a norma de alfa' de t dt, tá? Então, assim a gente calcula o comprimento de arco. Para uma curva, serve no plano e uma curva no espaço também. Então, a gente pode voltar lá no problema agora e calcular o comprimento aí. Lembra aquela curva lá, a hélice? A gente agora já sabe calcular. Então, vamos fazer isso rapidinho, porque a gente tem que começar a aula de hoje ainda, gente. Então, olha só, tem uma função, a função alfa de t tem coordenadas cosseno de t, seno de t e t. A gente quer calcular para t, era 0 e π, parece. Comprimento de arco é integral definida da derivada, tá? Então, vamos calcular a derivada. Alfa' de t, derivada da função vai ficar menos seno de t, cosseno de t. Eu estou derivando. Ainda estamos na derivada, vai já? Isso, estamos derivando. Então, vocês gostam de integral, né, gente? Tá, agora a gente vai calcular a norma, né? Para poder calcular a integral. A norma dessa função vai dar aqui, então, menos seno de t ao quadrado, mais cosseno de t ao quadrado, mais 1. Aí aqui é 1, né? A identidade trigonométrica vai dar raiz de 2, tá? E agora, então, o comprimento no intervalo é uma integral definida. Eu não lembro, mas eu acho que era de 0 a π. Já calculamos isso aqui. Vai de 0 a π, de raiz de 2. Ok, agora me diga a integral de raiz de 2. Porque a integral que a gente tem que calcular aqui é essa, raiz de 2. dt. Raiz de 2t, que a gente vai aplicar nos limites de integração, né? De 0 a π. Então, vai ficar raiz de 2 π, tá? Unidades de comprimento lá que forem, tá? O problema do comprimento, calcular comprimento de arco, mas ficou claro, gente, como é que a gente chegou nesse resultado aqui, tá? O problema dessas integrais é que, veja, você vai calcular a norma, e a norma vai aparecer aqui uma raiz quadrada. Então, as integrais que aparecem, em geral, elas são bem complicadas, tá? Mas não fique pensando, e na prova, será que... Não pense só na prova, tá? Porque aparece a raiz quadrada. Então, a maioria não tem uma primitiva imediata, mas aí a gente calcula por aproximação, né? Como é que calcula por aproximação? Aí eu apaguei, vai para a soma de rima lá, tá? Faz o intervalo e vai calculando por aproximação. Queria perguntar para vocês
quanto vale o alfa de 0, 0? Depois da integral, aí vamos arejar um pouquinho aí. Quanto vale? Isso, estão demorando para responder. 2, 1, estou ouvindo alguns palpites. Quanto? É 1? Quanto vale o limite de alfa de xy quando xy tende a 0, π sobre 2? Quanto vale a derivada de alfa? E o que é isso? É uma função vetorial, gente. Alfa de xy é uma função vetorial com essa regra aí? É. Sim. Quem aqui acha que é uma função vetorial, permaneça sentado. Todo mundo achando que é uma função vetorial. O que a função vetorial faz mesmo? Ela é uma regra que associa todo número real, um vetor, né? Que a gente pode chegar como um par ordenado, um terno, uma ênupla, tá? E essa função aí, ó, o que ela vai fazer? Ela vai associar. Vai pegar o 0, 0, vai levar aonde? No número real, certo? Ela pega o 0, π sobre 2, leva no 2, tá? Ela está fazendo o que faz a função vetorial? Não, ela agora está fazendo o contrário. Ela está levando pares ordenados em números reais. A função vetorial leva números reais em pares ordenados, tá? Então, não temos aí uma função vetorial. Essa função aqui, ó, o que ela faz? Ela pega ternos e leva em números reais, tá? Contrário da função vetorial, que pegava número real e levava em ternos, tá? Então, nós vamos ver as nossas novas amigas, que são as funções agora de n variáveis reais, tá? Então, o que vai ser uma função de n variáveis reais? Olha aqui, agora eu tenho uma regra, e essa regra, uma função de n variáveis reais, ela vai associar agora a toda ênupla de um subconjunto de Rn, único elemento em R. Então, vou fazer o inverso, tá? Da função vetorial. Então, se eu chamar a minha função f, ela pega uma ênupla, um subconjunto aqui do domínio dela, e vai levar em um número real. Esse número real que está sendo associado, que a gente representa assim, f de x1, x2, xn, e a gente diz que ele é a imagem do z pela função f, tá? A ênupla é dita variável independente, ou a variável de entrada, e o z é variável dependente, porque ele depende, o valor dele vai depender dos valores que forem atribuídos à ênupla. E aí as denominações aqui são iguais, o conjunto no qual a gente pega os valores que a ênupla pode assumir ao domínio da função. Observa que f de x1, x2, xn, ele é o elemento, ele é a imagem do elemento, e quando eu pego o conjunto de todas as imagens, eu tenho a imagem da função, tá? Então, eu tenho a imagem do elemento, e o conjunto de todas as imagens é a imagem da função. Então, a gente falou funções de n variáveis reais. Esse n pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, tá? Tem ali, por exemplo, preço para pagar por uma corrida de táxi. Quem anda de táxi aqui? Eu pensei que fosse falar ônibus, só de Uber. Tá? Desculpa aí. Né? Então, olha só. O preço a pagar por uma corrida de táxi de X quilômetro é dado pelaquela função ali. Então, tem um valor fixo, mais um múltiplo da variável. Função, quantas variáveis tem ali, essa função? Uma variável real. Quem é a variável de entrada ou variável independente?
é o x, que representa a quilometragem da corrida, certo? E quem é a variável dependente? É o P, que é o preço, tá? Porque eu posso pagar para o motorista quanto eu quiser? Não, né? Até posso, mas vai dar confusão. Agora, a minha corrida eu posso fazer do tamanho que eu quiser, é livre, tá? Mas o preço a pagar depende agora do valor, do tamanho da corrida, né? Olha só, quem vai para Fortaleza nas próximas férias? Não, porque vocês são do de Uber, tudo bem, então não vou mais falar aí para Mosqueiro, né? Tem uma situação ali. O avião, ele vende um trajeto. Então, algumas passagens são vendidas ao preço integral de 700 e algumas com desconto. Não tem aquelas promoções, tá? Então, a gente quer escrever a função que dá a receita de uma companhia que vai vender X bilhetes ao preço integral e Y bilhetes na promoção. Como seria essa função aí? Cada bilhete ao preço integral custa 700. Aí ela vai levar X passageiros pagando 700. Então, 700X. E cada bilhete com desconto vai valer 6 vezes 7, 420, né? Então, essa é uma função que vai dar a receita para a companhia quando ela levar X passageiros pagando ao preço integral e Y com desconto. Função de quantas variáveis? 2. Quem são as variáveis independentes? X e Y. E a variável dependente é o R, que é a receita. Depende dos valores que a gente atribui para X e para Y. Volume de um paralelepípedo de altura A, largura L, comprimento C. Tá? Posso deixar em aberto essas 3 variáveis. Tá? Então, o volume é o produto das variáveis. Função de 3 variáveis. Ok? Variáveis independentes. A, L e C, claro que dependem, elas são independentes, mas depende da aplicação. Não posso, por exemplo, atribuir um valor negativo para as medidas, tá? E aí, olha, vale a mesma coisa que a gente viu para a função de uma variável real, viu para a função vetorial. O que vai ser o domínio da função? Quando não for dado explicitamente, é o maior subconjunto do Rn para o qual eu posso aplicar aquela regra lá, tá? Então, para determinar o domínio, eu vou ver as coisas que... operações que eu não posso efetuar em R, não posso dividir por zero, extrair raiz quadrada de número negativo, são essas verificações que eu tenho para fazer. Então, em geral, o domínio da função não é fornecido, o que se fornece é a regra. E cabe a mim, estudante de cálculo 2, saber determinar qual é o domínio da função. Ok? Por exemplo, qual é o domínio dessa função aí? Ih, vocês estão demorando. Quantas variáveis? 2. Portanto, o domínio dessa função é um subconjunto de quem, gente? Essa função f aí, ela é uma função de 2 variáveis. Então, esse domínio aqui vai ser um subconjunto de que conjunto? Do reais? Não é par ordenado? Então, tem que ser um subconjunto do R2, certo? E aí, ela vai aqui em R. Ela vai pegar pares ordenados. O que a gente tem que saber é, posso pegar qualquer par ordenado para fazer aquela conta? Não. Tem restrições, né? Porque, como é mesmo? Veio o slide, por favor. É uma raiz, né? Então, a regra da função... Deixa o slide lá, só para a gente copiar aqui. 9 menos 9x² mais y ao quadrado, tá? Então, a gente sabe que só vai estar definido isso aqui se este valor aqui for maior ou igual que zero, certo? Então, o domínio dessa função, todos os números reais,
todos os números do R2, perdão, pares ordenados, para os quais isso aqui é maior ou igual que zero. Vamos fazer aqui um borrão aqui para enxergar isso maior ou igual que zero, a gente já põe lá o resultado. Nove menos 9x² mais y² tem que ser maior ou igual que zero. Pode ser zero. Então, posso passar isso aqui para cá, vai ficar 9, passar por esse lado da igualdade, x² mais y² menor ou igual que 9, certo? Dá para a gente enxergar o que é isso aí? Apesar de ser uma desigualdade, né? Mas eu posso dividir aqui tudo por 9, vai ficar assim, para a gente enxergar, né? Qual é a região do plano que a gente pode pegar valores para calcular a imagem dessa função. Se eu dividir tudo por 9, vai ficar 1 aqui, mais y² sobre 3² menor ou igual que 1, tá? Já coloquei aqui 3² para a gente enxergar o que é isso aí. O que é isso? É uma elipse, né? Olhando aqui a igualdade. Elipse concentra em 0, 0. O eixo maior aqui está no eixo do y, 3. Aqui ela passa em 1. E aí, aonde é que a gente pode calcular a imagem dessa função? Está dizendo que aqui tem que ser menor ou igual. Vou fechar aqui, todo digital que x² mais y² sobre 9 menor ou igual que 1. Tá? Então, ela só vai estar definida para pontos aqui no interior e sobre a elipse. Né? Se pegar um ponto aqui fora, não vai estar definido. Tá? É o domínio dessa função. Então, para verificar domínio, são essas coisas que a gente tem que verificar, aquelas restrições. Só para a gente enxergar aqui esta... Olha aqui, gente, vamos olhar aqui o slide. Esse aqui é o gráfico dessa função, que daqui a pouco a gente vai aprender ainda hoje, né, como construir esse gráfico. E aí observa o seguinte, que a gente determinou foi o domínio, tá? Então, se a gente enxergar, olha, exatamente o interior, ela só está definida no interior da elipse, tá? Essa elipse que está aqui. Fora ela não vai estar definida. Bom, em particular, a gente vai trabalhar com funções de duas variáveis, tá? Então, ou seja, a gente vai focar agora em funções de duas variáveis. O domínio dela, subconjunto do R2, tá? E aí a gente tem que analisar as restrições, né? E também, às vezes, esse domínio depende da aplicação. Essa sua função você está usando para alguma coisa, então tem lá as restrições que vêm da aplicação. Tá? E aí, o que vai ser o gráfico? Vamos ver o slide. O que vai ser o gráfico de uma função de duas variáveis? Olha só. Aonde vai estar o gráfico? Lembra que se é uma função de duas variáveis, então ela vai pegar aqui pontos que está no R2 e vai levar em R. Então, ela vai pegar par ordenados e vai levar aqui em Z, que é a imagem da função, f de x, y, tá? Então, o gráfico vai ser o conjunto de todos os ternos, tá? O gráfico de uma função de duas variáveis vai ser o conjunto de todos os ternos para os quais a gente tem isso aqui. O par ordenado, as duas primeiras coordenadas estão no domínio da função. E
essa terceira coordenada é a imagem das duas primeiras pela função, certo? É o f de xy. Portanto, o gráfico vai estar no espaço, é uma superfície, tá? Quando eu falo superfície, estou assumindo aqui que a gente não está estudando com funções que sejam um conjunto discreto, tipo assim, função 4 pontos, tá? E aí você tem a imagem, aí o gráfico disso não vai ser uma superfície, certo? Estamos estudando com conjuntos contínuos. E aí, como esboçar o gráfico de uma função? Fazer o traçado de superfície nem sempre... Fazer o traçado de superfície nem sempre é simples, né, gente? Então, a gente recorre a algumas ferramentas que podem auxiliar a gente a esboçar o gráfico de superfícies. Uma delas são chamadas curvas de nível. O que é uma curva de nível? Leio aí a definição. Me digam se vocês entenderam. Esse aí é não li ou não entendi? Não entenderam, gente? Ué, mas eu achei que estava tão claro. Eu tenho uma função de duas variáveis reais, aí eu pego um ponto que está na imagem da função. Então, vamos ver se dá para entender aqui. Então, vamos supor que o gráfico da uma função é uma superfície aqui, tá? Aí, então, isso aqui é a superfície, é a imagem. Aí eu pego um ponto que está aqui na imagem, tá? Que é o K que está lá. Peguei aqui um K. Aí, o que eu quero saber? A curva de nível vai me dizer quem é que está... E aqui está o domínio. Não é o subconjunto do R2? Não está no plano? Bem, aqui está o domínio da função. Então, a curva de nível ela vai me dizer quem são os pontos que estão lá no domínio, que quando calcula a imagem cai exatamente aqui. Tá? É simplesmente o que a gente chama curva de nível. Aí você diz, olha, todo mundo que está aqui, quando calcula a imagem, vai aqui no K. É isso que ela... Em matemática, a gente fala assim, é a imagem inversa. Então, eu estou perguntando, eu pego K igual a 3. Quem é que tem como imagem o 3? Tá? Posso ter vários pontos que tem como imagem o 3. Então, vamos ver aqui. Ficou melhor, entendeu? Olha como é simples. Função de duas variáveis reais, certo? Aí eu vou pegar um ponto que está na imagem da função. É um número real. Eu quero saber quem é a curva de nível associada ao nível 1. O que é que a gente está pedindo? A gente tem uma função. Aí a gente pegou o nível K igual a 1. Bem aqui, vamos supor que aqui é o 1. Então, lembra que tu tem aqui o plano z igual a 1? A gente está perguntando, olha, quem é lá no domínio que quando você calcula a imagem, cai bem aqui, nesse plano? Todos os reais? Já fizeste a conta? Oh, vamos usar a definição. Então, vou pegar a função aqui. O que é a curva de nível? Vou representar assim, gente, como um conjunto. É o conjunto de todos os pontos que estão no domínio dessa função. E aí pergunto eu, olhando lá, qual é o domínio dessa função, gente? Tem alguma restrição aqui para eu usar essa regra? Não. Então, todos os pontos que estão no plano, para os quais, quando eu calculo a imagem, o f de xy dá 1. E agora é só usar isso aqui, essa regra aqui. Vamos enxergar quem é isso aqui? Quem é f de xy? 4x mais y menos 5 igual a 1. Tá? Eu fico só em função das duas variáveis, porque são pontos do plano que eu vou determinar. Isso aqui é equação de quê, gente? Uma reta, né? Vou isolar o y aqui, vai ficar menos 4x mais 6, né? Então, pode dizer que a curva de nível associada ao nível 1 é todos os pontos do R2 que estão nesta reta aqui, y igual a menos 4x mais 6.
Que isso significa? Você está aqui no plano, vamos ver essa reta, quando x é 0, ela passa no 6. Vamos supor que aqui seja o 6. Quando x é 1, ela vai passar no 2, né? Uma reta que passa aqui assim, ó. Está no plano XY, tá, gente? O que significa quando eu pegar um ponto aqui nessa reta? O que vai acontecer? Se está na curva de nível associada ao nível 1, é porque a imagem dele é 1. É isso que a gente está dizendo. Então, qualquer ponto que você pegar nesta reta, quando você calcular a imagem, vai estar exatamente aqui no plano. Peguei aqui, vai estar aqui no plano z igual a 1, tá? Ele cai nessa altura. E somente esses. Nenhum outro ponto do domínio vai ter imagem igual a 1. Então, você vai ter uma reta bem aqui, altura z igual a 1, que é a imagem dessa reta aí. Ok? Entenderam o que é a curva de nível? Antes de vocês irem embora, eu queria mostrar uma coisa aqui, que olha só. Ainda tem um minuto, né? Outra função aí. A curva de nível associada a um nível igual a 4. O que é isso? O que a gente está pedindo? Quais são os pontos do domínio dessa função quando você calcula a imagem dá 4, tá? Então, e aí como é que eu vou saber? Fazendo as continhas. Tá? Pega ali a imagem da função. 4x² mais y² é igual a 1. Quero saber quais são os pontos que vai dar isso aí. Isso aqui é o que, gente? Gráfico de quê? Foi 1, não, foi 4. 4. A gente pode arrumar aqui, né? Se eu dividir tudo por 4, é a mesma coisa, só para a gente enxergar melhor. Fica x² sobre 1 mais y² sobre 2 igual a 1. Tá? Então, que é o gráfico de quê, gente? Uma elipse, certo? Centro na origem, corta o eixo do y em 2, eixo do x em 1. Então, olha, no domínio tem uma elipse bem aqui. O que acontece quando eu pego qualquer ponto que está aqui nessa elipse? Quanto da imagem desse ponto pela função? Ela vai estar lá no plano, igual a 4. Então, na imagem dessa função, no z igual a 4, eu vou ter uma elipse lá, que é a imagem desses pontos. E somente aí, todos os pontos que estão fora dessa elipse vão dar outros valores para a imagem, tá? Aí você vai me perguntar, acabou? Não, ainda não acabou. Tá? Por exemplo, a gente tem quando a gente junta várias curvas de nível, a gente chama um mapa de contorno, a gente vai ver na próxima aula, tá? Porque as curvas de nível, uma das ajudas dela é exatamente a gente visualizar como é o gráfico da função. Mas elas são muito usadas em algumas situações, você não tem o gráfico da função, nem tem a função em si, mas só tem as curvas de níveis, tá? Então, se você tem aqui, ó, no domínio da função, que é o plano XY, aí você tem várias curvas de nível. Tem uma curva de nível aqui, ó, que é referente a 1. Tem uma outra curva de nível aqui referente a 2. O que significa? Todo mundo que está aqui nessa curva tem imagem 1. Todo mundo que está aqui nessa curva tem imagem 2. Tá? Então, esse slide aí, podemos ver o slide? Fornecido aqui pela SESMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Por exemplo, tem um mapa de contorno das temperaturas aqui de segunda-feira passada. Então, veja esse monte de linha aí, né? São as curvas de nível. Tá? Então, por exemplo, além deles usarem o jogo de cores, aqui você pega uma linhazinha dessa aqui, olha. Aí tem um númerozinho aqui, né? Estão vendo aqui que tem um número? Temperatura 39. Toda a região que está aqui nessa localização, eles usam as coordenadas geográficas. Estava na temperatura de 39. Nós, Belém, ficamos mais ou menos aqui, ó. Estávamos com uma temperatura de 32, tá? Então, serve para você ter as informações também sobre a função, só usando as curvas de níveis. Elas são muito usadas. Ok, muito obrigada pela presença de todos. Hoje é quarta, né? Sexta-feira vamos ter a nossa aula de monitoria, ok?